Olá, meu nome é Jomar e hoje eu vou apresentar-lhes aqui um tutorial janela alta simples, crédito ao Alan do Revit PT e todos os outros companheiros que fizeram parte do tópico referente a este assunto. Para os iniciantes em Revit, bem como em desenho técnico, eu vou explicar agora o que seria janela alta. Bom, a janela alta é aquela que acima do plano de corte aparece tracejada. Então, eu tenho aqui essa janela que está com peitoril de 1,50, certo? E aqui, em View Range aqui, o meu plano de corte, né, cut plane, né, é 1,60. Então, quer dizer que meu plano de corte está cortando essa janela. Agora, se a minha janela estiver acima do plano de corte, eu vou colocar aqui, ó, 1,80, por exemplo, ela fica automaticamente tracejada. Isso que é a janela alta. É isso que vamos aprender. Vamos iniciar o procedimento a partir de um template básico do Revit, certo? Eu vou buscar aqui na pasta de templates o Default Metric, certo? Então abre esse template. Perfeito. Com ele aberto, eu vou configurar as unidades do meu desenho. Vou colocar aqui em metros e 2 unidades. Ok. Perfeito. Agora vamos criar aqui uma pequena parede e vamos acrescentar uma janela que já vem nesse template. Observa a representação 2D. Nós vamos configurar isso também. E observa que se eu levar para acima do plano de corte, ela some. Primeiro vamos ver qual a altura do plano de corte. Vamos colocar aqui 1,60, cut plane, tá certo? Observa, tá vendo? Ela já sumiu. Então, é isso que nós queremos e nós vamos fazer. Primeiro vamos alterar a representação 2D dessa janela, né, em planta baixa, quando o plano de corte a corta. Eu vou aqui editar essa família, eu poderia editar lá a família mesmo, lá da sua pasta de família de janelas, tá bom? Mas eu vou alterar daqui de dentro. Então, Edit Family. Chegou aqui, eu passo para minha vista de planta baixa, né? Floor Plans. Beleza. Já aqui nessa vista, eu já tenho algumas representações, né? Umas representações em linhas, representações 2D. Então eu não quero mais essas representações. Então eu vou selecionar tudo e filter, check none. Vou selecionar aqui lines, né? Ok. E agora eu posso deletar, certo? Deletar. Agora vamos criar dois estilos de linha. Em Object Styles, Window, primeiro estilo, janela. Projeção 1, corte 2, tipo de linha, cor, tudo certo. Agora, janela alta. Projeção 1, corte 2, e aqui no estilo de linha, vou colocar esse estilo aqui, ó, que é idêntico àquela representação da escada, quando cortada. Ok. Você deve se recordar que nós alteramos a unidade de desenho lá no nosso projeto, mas quando clicamos em editar a família, abrimos um novo projeto, porque nada mais é, esse template aqui com esta família, nada mais é que um projeto. Então nós temos que alterar novamente a unidade de desenho. Então eu vou colocar a unidade desse projeto, dessa família aqui, em centímetro. Também vou utilizar duas casas decimais. Agora tenho que criar planos de referência. Aqui em Home, Reference Plane. Eu vou primeiro criar um Reference Plane no meio. Observa que o Revit já me mostra no meio certinho dessa parede. E agora eu vou criar dois Reference Planes aqui, duas linhas de planos de referência. Um do lado de cima e outro do lado de baixo.
abaixo dessa linha central. E agora eu vou cotar, né? Cotar aqui, posso alterar a minha escala para a cota ficar menor, mais adequada. Posso até colocar uma outra escala aqui. Vamos ver se isso fica bom. Acho que 5 tá bom. Bom, aí eu vou pegar aqui, ó. Primeiro, vou marcar o centro. Determinar esse centro. O centro está determinado. E agora eu vou marcar aqui a dimensão, né, desse... Porque na verdade aquela representação eu quero que fique em duas linhas no centro dessa parede com 3 centímetros, formando ali, né, um retângulo de 3 centímetros, né? Você vai entender. Então, desse centro para lá, eu preciso de 1,5. Desse centro para cá, eu preciso de 1,5 para sobrar justamente 3 centímetros, exatamente. Então, coloco a cota aqui e agora seleciono a linha que quero mover e digito 1,5. Aí ela já vem para a posição que eu quero. Seleciono aqui novamente e digito 1,5. Perfeito. Posso manter essa cota aí? Não tem problema nenhum. E agora eu vou determinar a localização dessa linha. Então eu já tenho aqui o centro, né? Então agora eu vou clicar aqui, clico aqui, tá vendo? Observe que são aquelas, estou clicando naquelas linhas que eu fiz acima e abaixo da linha central. E agora clico aqui na minha parede. Se não aparecer, você tecla Tab, certo? Que aí aparece lá o local para você selecionar. Ok? Só isso. Fazendo isso, eu já posso passar para o outro procedimento. Criados os meus planos de referências, você já vai entender por que, né, também dessas cotas aqui, esses planos de referência. Nós vamos agora criar nossa representação 2D em anotações Symbolic Line. Vou pegar aquele estilo de linha que nós criamos, no caso aqui, janela cut, janela em corte, não em projeção, janela em corte. E vou aqui já em opções de visibilidade, vou marcar essa opção aqui, ó, que quer dizer, mostre-me apenas quando o objeto é cortado. Ou seja, se o plano de corte estiver cortando esse objeto, ele vai aparecer. Se não estiver, ele não vai aparecer. Então, clico OK. E vou criar aqui um retângulo, certo? E agora eu vou alterar essa escala para você ver uma questão aqui importante. Observe que a linha mais grossa aqui o limite da minha parede, né? Então eu vou alinhar com esse plano de referência aqui, ó. Você tem que observar bem na família da sua janela. Fecho cadeado. A linha aqui, fecho cadeado. Agora lembra daqueles planos de referência, eu vou até alterar aqui a escala para eu visualizar melhor. Lembra daqueles planos de referência que nós criamos acima e abaixo? Então eu vou alinhar primeiro com esse de baixo. Alinhei. E agora fecho cadeado. Bom, já que criamos essa primeira representação, que é aquela que é cortada pelo plano, então vamos testar. Carregar no meu projeto, vou mandar substituir. Dar um zoom aqui, ó. Opa, está aparecendo perfeitamente. Vou tirar essa anotação e vou alterar o tamanho dessa janela aqui para 1:50 e 1:20 de altura. Observa que aqui o plano de corte está cortando, né? Fill range aqui, vou colocar 1:60, né? Então observa que eu tenho uma janela de 1:20, peitoril 90, 90 mais 1:20, né? Então você subentende aí que esse plano de corte está cortando esse objeto. Então aparece. Agora se eu colocar acima do plano de corte, a linha não vai aparecer. Então agora queremos que apareça a linha tracejada quando ela estiver acima do plano de corte. Nós não queremos que fique sem nada aqui. Não é uma representação legal. Então vamos configurar isso. Vamos selecionar aqui a família e Edit Family. Aí nós voltamos para aquela janela de edição da família.
Bom, não temos que criar planos de referência, agora vamos apenas ter que criar as linhas, né? As nossas linhas que nós queremos, que no caso é a linha tracejada. Agora, ao invés de janela cut ou janela projeção, nós vamos utilizar janela alta projeção. Janela alta projeção. Vou criar novamente um retângulo, só que antes de criar o retângulo, eu vou em opções de visibilidade e vou desmarcar isso aqui. Para que eu vou desmarcar isso aqui? Para aparecer, mesmo se o objeto não estiver cortado. Lembra que lá no outro estilo nós marcamos para ele não aparecer? Agora ele vai aparecer. Aí você vai se perguntar assim, poxa, mas aí quando estiver no plano de corte, quando o plano de corte estiver cortando esse objeto, vai aparecer. É, vai aparecer, mas ele não vai mostrar, ele vai existir ali, mas não vai aparecer, né, direitinho, porque a outra linha vai estar por cima, então não vai mostrar o tracejado, certo? Então, desmarco aqui, ok, crio aí a minha linha e vou fazer aquele mesmo procedimento, só que agora eu tenho que criar dois retângulos. Esse primeiro, ele vai ficar por fora, sempre fechando o cadeado, isso é muito importante. Aqui vou colocar nessa linha da parede, ó. Não é muito necessário, mas eu gosto de fazer assim, tá bom? É mais fácil. E agora eu vou criar uma nova linha, venho aqui novamente, vejo se está desmarcado, crio um novo retângulo, e esse vai ser idêntico da outra representação, à outra representação. Fecho cadeado aqui, fecho cadeado aqui, vou naquelas linhas de referência, sempre fechar o cadeado, vem aqui, fecho o cadeado, prontinho. Vamos carregar isso no nosso projeto. Por enquanto não apareceu nada, né? Mas é porque o plano de corte está cortando esse objeto. Agora, e se eu colocar acima do plano de corte? Vamos lá. A linha aparece tracejada. É isso que nós queremos. Então, se eu colocar abaixo, né, se o plano de corte estiver cortando, aparece linha cheia, um pouco mais espessa, mostrando aqui o vidro, conforme a representação NBR, né? Se eu colocar acima, ela aparece tracejada. É isso que é janela alta. Simples, tá bom? Queria registrar aqui os créditos para o Alan do Revit PT, que criou esse tutorial. Eu apenas criei o vídeo, né? Estou criando o vídeo para facilitar, mas ele é o autor desse tutorial, certo? Bom, este aqui é o tópico, né, que o Alan criou e tal. E eu fiz aqui recentemente uma pergunta e fui prontamente respondido, como sempre, né, pelo amigo Fernando, né? Eu baixei uma família Maxiar, né, de um amigo aqui também do Revit PT e eu não conseguia fazer a representação dessa janela de maneira nenhuma, né, a representação de janela alta. E, poxa, eu não sabia o que fazer e tal. O Fernando me ajudou aí e eu vou partilhar essa informação com vocês para que vocês também não tenham esse tipo de problema. Bom, está aí a janela, né, que eu baixei, que um amigo disponibilizou para mim. E ela tem uma questão aqui muito importante que ainda não estou muito habituado, né, que é a linha de referência para justamente controlar a abertura dessa folha. Fiz todas as configurações, né, para representação 2D. Tá vendo? Olha aqui que com peitoril 90 fica perfeito. Mas para janela alta não funcionava de jeito nenhum. Então o Fernando me explicou o seguinte, que se essa
né, essa linha de referência estiver abaixo desse plano de referência aqui, ou acima, pode acontecer esse problema. Então basta você pegar essa linha de referência e colocar acima do plano de referência. Esses dois planos de referência são aqueles que determinam a abertura da janela, tá bom? Então, feito isso, carrego no projeto. E a janela passa a funcionar perfeitamente. Eu quebrei uma cabeça danada com isso. Eu realmente não sabia disso, estou aprendendo ainda, né? Mas é uma informação aí que certamente vai ajudar muitos. Obrigado, Fernando. Você me ajudou muito. Que Deus o abençoe, tá bom? Forte abraço.